O nosso anime já começa chutando a porta, com o Noah acordando totalmente confuso em um ambiente que exala luxo por todos os lados. O cara tenta se mexer e percebe que tá preso num corpo de bebê, o que é um baita de um perrengue sensorial, convenhamos. Mas é aí que o sistema de RPG entra em cena e mostra uma tela holográfica digna de um jogo de última geração, revelando que o nível dele é 1 sobre infinito. Pode crer, o cara é sinistro logo no berço. Ele é acolhido por sua nova mãe e recebe a visita do Imperador, um homem que exala uma aura tão imponente que faz qualquer um tremer a base. Noah descobre que agora faz parte da realeza suprema, o que é o sonho de qualquer um que quer fugir da corrida dos ratos corporativa. A cerimônia de apresentação do pequeno Noah é onde o meta-humor brilha. Imagine um bebê sendo levado para um teste público de aptidão mágica na frente de um monte de nobres que só sabem biscoitar status. O sacerdote vai checar a afinidade elemental e, vixe, o resultado para magia de água explode como um SS lendário que ninguém nunca viu naquela idade. O imperador e a corte entram em êxtase, achando que nasceu o novo messias do império. Mas o Noah, com sua visão de avaliação especial, vê que a estatística real é E mais S. Para completar o visual de escolhido que todo otaku adora, ele revela ter heterocromia, com um olho azul e outro vermelho, garantindo logo de cara o domínio de Almeria, como seu parquinho de diversões. O anime dá aquele salto de 6 anos no tempo e vemos o Noah já como uma criança perspicaz que não cai em qualquer migué. Ele explica em um monólogo interno que o seu poder cheat é na verdade uma gambiarra de mestre. As estatísticas dele não são fixas, mas sim a soma de todo o potencial de seus subordinados leais. Aquele S que todo mundo viu vinha na verdade das empregadas talentosas que o serviam com carinho. Ele entende que o nível infinito significa que o céu é o limite, desde que ele saiba recrutar a galera certa pro seu lado. Mas a paz dura pouco, porque seus irmãos mais velhos, o príncipe herdeiro Albert e o quarto príncipe Henry, aparecem com uma aura de treta que dá pra sentir de longe. O encontro familiar toma um rumo sombrio quando o Albert, que claramente é o tipo de vilão que a gente quer ver levando uma voadora bonita, anuncia um presente. Ele traz uma caixa que parece um caixão, emanando uma energia roxa e sinistra que grita perigo. Um servo azarado abre a caixa e é consumido por uma energia maligna, gritando de dor antes de ser descartado como lixo pelo Albert. De dentro flutua Leviatã, a espada demoníaca da água mais forte do Império, famosa por ter mandado 120 pessoas para o Valento. O Albert, com o sorriso de quem quer ver o circo pegar fogo, desafia o Noah de 6 anos a empunhar a lâmina mortal. O plano era óbvio, ou o Noah morria ou ficava com um BO gigante para resolver, mas o nosso prota da bagaça não se intimida. Ele toca na Leviatã e, para o choque total da audiência, ele a empunha com uma facilidade que faz parecer que está segurando um brinquedo de plástico. Ainda tira um sarro, fingindo que a espada vai cair só para dar um susto nos nobres gananciosos, mostrando que o seu controle de água é nível One Punch Man de apelação. O Albert se retira com o rabo entre os pembres, mas deixa um aviso de que cães capazes podem morder seus donos, o que é puro suco de vilão recalcitrante. Logo depois desse drama político, o Noah foca em um problema mais humano, envolvendo sua empregada, a Zoe. A coitada tá toda abatida e pede demissão, porque uma enchente destruiu sua cidade natal, deixando sua família na miséria. Ela estava pronta para cometer o erro de se vender para um bordel para salvar os parentes, mas o Noah, sendo um nobre de verdade e não um gado de sistema, recusa a demissão na hora. Ele propõe uma solução radical, traz a mãe dela para a capital, dá um emprego numa mansão e paga um salário de R$10, que é muito acima da média, só para garantir a lealdade eterna da moça. Ele ainda solta aquela frase de efeito em pensamento: seria uma mancha na minha reputação se uma servente minha tivesse esse destino. É o puro suco de carisma e estratégia. Mas a benevolência do Noah não para por aí, porque o cara é um estrategista nato. Ele chama seu bordono Dylan e revela que já sabia da inundação em Dosto. Ele ordena que Dylan compre todas as terras afetadas antes que os aproveitadores cheguem com migués para roubar o patrimônio das famílias. Quando descobre que faltam R$200 mil para o plano, ele decide vender um terreno que ganhou do imperador, o que é praticamente um crime de lesa majestade. Mas ele não tá nem aí. Ele explica que a nobreza tem obrigações com o povo, o que toca o coração do Dylan, que por coincidência, ou destino de anime, também é daquela região. No dia seguinte, a mansão vira um formigueiro humano, com carruagens sendo carregadas para a viagem de inspeção. O Albert aparece de novo, tentando dar de fiscal, mas o Noah inventa que está apenas indo comprar terras baratas na lama. Ele leva o caixão da Leviatã e, mesmo com o irmão dizendo que ele vai morrer se tentar usá-la de verdade, o Noah segue em frente com a confiança de quem já zerou o jogo mentalmente. Ao chegar em Dosto, a cena é desoladora. Tudo virou um lamaçal fétido e as casas foram varridas. O Noah ignora o cheiro ruim e a lama, caminhando entre os escombros para entender que a Forme será o próximo grande vilão daquela terra se ele não agir rápido. Para ver a situação de perto, sem que ninguém tente biscoitar a presença real, ele e Zoe se disfarçam com mantos velhos e entram na fila da sopa. A comida servida pelo Império é uma água suja com gosto de podridão que deixa o Noah pé da vida. É aí que surge Galil, um oficial corrupto que é o puro estereótipo do vilão burocrata. O cara tem a audácia de dizer que a sopa está boa e ainda ordena que o melhor da comida seja desviado
guiado para a mansão dele, deixando o povo na miséria. O Noah não aguenta o desaforo e acusa o oficial de desvio de verbas na frente de todo mundo. Quando o Galil tenta dar de fodação, o Noah retira o capuz, revela seus olhos de cores diferentes e a Leviatã começa a brilhar com uma aura roxa aterrorizante. O Noah declara que força verdadeira serve para proteger os fracos, não para oprimir. Ele invoca a magia de água e a Leviatã se materializa em uma espada gigantesca que parece saída de um episódio especial de Cavaleiros do Zodíaco. Com um movimento rápido, ele desfere um ataque que cria uma cratera no chão e manda o Galil para o espaço sideral. Quando os reforços chegam, liderados por Lohengrin, eles se ajoelham imediatamente, revelando para os aldeões que aquele moleque é na verdade o 13º príncipe imperial. O medo do povo vira uma esperança tão grande que eles começam a chorar e gritar vida longa ao príncipe Noah, celebrando-o como um verdadeiro herói de Isekai. O Noah assume o comando com uma autoridade que faz qualquer um se sentir pequeno. Ele poupa os subordinados do oficial corrupto, mas com a condição de que trabalhem na reconstrução da terra, transformando bandidos em mão de obra útil. A Zoe olha para o mestre com um orgulho que a gente sabe que ela já virou a waifu número 1 do exército dele. De volta ao castelo, o clima fica pesado de novo, quando ele encontra outro nobre invejoso, mas o prato principal é a audiência com o imperador. Na sala do trono, diante daquele gigante intimidante, o Noah é questionado sobre suas ações. O imperador quer saber como ele previu o desastre, mas o Noah dá aquele migué clássico de que foi tudo sorte e coincidência, escondendo sua inteligência genial atrás de um sorriso inocente. O imperador resolve testar o garoto pessoalmente e analisa seus status. A tela mostra que ele é rank F em quase tudo, o que faz dele um fracassado aos olhos comuns, mas a afinidade com água é um assombroso SSS. O imperador fica chocado e percebe que tem uma ferramenta valiosíssima nas mãos para economizar recursos do império. O Noah acorda em ser leal, mas por dentro ele tá rindo, sabendo que está apenas usando a estrutura do império para garantir sua própria ascensão ao topo. E para fechar com aquele mistério, vemos uma nova personagem misteriosa sendo aplaudida em um palco, sugerindo que a próxima treta já tem data marcada. O anime continua com a chegada triunfal de Noah à capital de Malis, um lugar que é basicamente o Google Maps desse mundo, concentra todo o poder político, cultural e econômico. O moleque olha para aquele cenário grandioso e fica claramente impressionado, mas o que realmente chama a atenção dele não são os monumentos, mas o papo dos eunucos sobre uma cantora top que está se apresentando ali por perto. Curioso e acompanhado por um empregado que tá ali só para garantir que nada deu ruim, Noah decide conferir o show. Ao chegar no local, a primeira coisa que atinge o nosso prota é a voz de Alice. Vixe, imagina uma voz que ecoa e faz você esquecer até dos seus boletos. Noah sente que, embora a técnica dela seja de iniciante, a guria canta com uma sinceridade que é pura emoção. Mas, como em todo anime de respeito, a paz dura pouco e a treta aparece na forma de um homem irritado que começa a gritar com a pobre Alice. O sujeito que exala aquela áurea de vilão de 5ª categoria afirma que ela nunca vai pagar a dívida do pai cantando aquelas bobagens e, para piorar o perrengue, segura a menina pelo colarinho. É aí que o Noah decide intervir e mostra que, apesar do tamanho, o cara é sinistro. Ele caminha em direção ao palco enquanto o vilão manda ele ir chorar no colo da mãe. Um erro tático fatal, já que ele não sabe que tá falando com um príncipe. Noah, com uma calma de quem já zerou a vida, manda o real. Pela lei, criança não assume dívida de pai, e pressionar uma garota a vender o corpo é crime grave. O homem, achando que o Noah é um virgão indefeso, segura ele pelo colarinho, mas o troco vem rápido. Noah desfere num golpe e amassa o cara e os comparsas dele no chão. Antes de sair, o vilão tenta dar um migué de vingança, mas quando vê o cartão que o Noah deixou e percebe que o moleque é um príncipe imperial, o cara quase tem um treco. Noah então faz o que todo mestre faria. Contrata Alice com um salário altíssimo e diz pra ela cantar sem preocupações, prometendo até aumento se ela melhorar. De volta à sua mansão, o Noah encontra um grupo de homens ajoelhados pedindo desculpas pra Alice. Ele não quer saber de papo furado e manda todos embora com uma mensagem direta: não falem com o príncipe quando bem entenderem. É nesse momento que o seu irmão Henry aparece pra dar um esporro básico, dizendo que lidar com esse tipo de gente diminui o prestígio da casa imperial. Mas o Noah, que tem uma mentalidade mais avançada que processador de última geração, explica que contratou Alice para protegê-la de extorsão. Henry fica chocado ao ver que o irmão mais novo é muito mais maduro que os outros irmãos, Frankie e Gary, que ainda são uns imaturos que não aprendem nem etiqueta. A conversa então muda para o que realmente importa: a Leviatã, a espada mágica do Noah. Henry acha que a arma é grande demais para o garoto, mas o Noah decide provar que o tamanho não é documento. Em um momento de puro meta-humor, ele puxa a espada colossal de dentro da manga da camisa. Henry quase cai para trás, perguntando como isso é possível, e o Noah apenas responde que a espada tem vontade própria e foi ela quem o ensinou a fazer esse truque. Henry fica impressionado, afinal a Leviatã é um tesouro nacional que ficou isolado por 200 anos, e ninguém nunca tinha dominado assim. Para fechar o dia com chave de ouro, os comparsas do vilão de antes aparecem do lado de fora da mansão, planejando matar o Noah. O nosso prota, sem nem suar, ativa o seu olho especial e libera uma pequena parte do poder da espada, forçando todos eles a se ajoelharem instantaneamente diante da pressão.
Henry vê aquilo e finalmente admite. O moleque realmente domina Leviatã por completo. A cena muda para um jantar de gala, onde o Noah foi convidado. E claro que ele chega biscoitando toda a atenção com sua educação e aparência impecáveis. Tudo ia bem até que um engraçadinho nota a espada e pergunta o que é aquilo. Noah apresenta a Leviatã, mas um homem tenta dar um migué de que a espada é falsa. Péssima ideia. A espada se irrita sozinha e libera uma fumaça de aura mágica que faz várias pessoas quase desmaiarem no local. A descrição sensorial aqui é tensa. Todos sentem uma forte sensação de morte, o verdadeiro poder de um tesouro nacional. O homem que insultou a espada agora está aplaudindo, morrendo de medo. Mas o Noah apenas o ignora, porque o cara não faz diferença nenhuma. Durante o evento, Noah nota um homem com uma garota ao lado. Ele percebe na hora que a menina é uma ex-escrava adotiva. Como ele sabe? Pelo contraste das roupas luxuosas do homem e da simples da garota. Mas principalmente pelo olhar. Noah descreve aquele olhar como de alguém que está sempre sendo avaliada, algo típico de quem já viveu sob correntes. O homem se ajoelha e admite que o Noah está certo. Ele a comprou como escrava, mas ela aprendeu tão rápido que decidiu adotá-la. Noah gosta da atitude e já convida os dois para visitarem sua mansão, percebendo que o homem é inteligente e sabe a hora de parar de falar. Nosso prota, para testar a garota escrava, toca na espada com hostilidade, e a garota reage defensivamente, sentindo uma ameaça no ar, enquanto a garota se posiciona instintivamente para proteger seu mestre. No dia seguinte, Noah está dando um rolê relaxante pela cidade quando encontra seu irmão Oscar. Oscar, preocupado, avisa para ele não andar sozinho sem carruagem, mas acaba convidando o caçula para um passatempo de nobre, procurar tesouros em uma rua de antiguidades cheia de falsificações. Eles andam por horas e Oscar já está quase desistindo quando Noah se interessa por um livro velho. Noah sente na hora que o item é autêntico. Trata-se do Grimório do lendário grande mago Andréia, algo que vale uma fortuna. Ao tocar no livro, Noah sente sua magia de vento aumentar absurdamente e percebe que há algo selado ali dentro. De repente, uma criatura bizarra emerge do livro, deixando Oscar em choque total, achando que é um livro proibido que aprisiona almas. É o espírito vingativo de um mago de vento, mas o Noah não quer saber de drama. Com um golpe preciso e rápido, ele faz a criatura desaparecer por completo, direcionando o ataque para o alto, para não ferir ninguém. Oscar fica impressionado com a rapidez do irmão, perguntando como ele ficou tão forte em tão pouco tempo. É aí que surge o Alan, um dono de loja de antiguidades que estava de olho na bagaceira toda. Ele diz que acompanhou as conquistas do Noah e quer mostrar algo especial, um anel envolto por uma aura obscura que sempre volta para as mãos dele, não importa quantas vezes ele tente se livrar. Oscar sugere que o Noah experimente o anel, e assim que ele coloca o dedo no anel, lá ele, o item revela ser de nível SSS e começa a falar. O seu anel se transforma em uma armadura completa, deixando todo mundo de queixo caído. Noah percebe que não ganhou atributos diretos, mas que a armadura tem várias magias de suporte disponíveis. Oscar, como um bom parça, decide pagar pelo anel como um presente para o irmão dele. A prova de que o anel foi um bom investimento vem rápido. Ao descerem da carruagem, o mesmo homem de antes tenta atacar o Noah de surpresa, só que o Noah bloqueia o golpe com uma facilidade irritante, criando um escudo automático graças à conexão entre o anel e a espada Leviatã. O anel reagiu sozinho à hostilidade, funcionando como um sistema de proteção que deixa Oscar ainda mais convencido de que o irmão mais novo é algo fora deste mundo. Para fechar o dia, Noah volta ao bar para ouvir a Alice cantar, mas percebe que o lugar virou um ringue de luta, com pessoas brigando por causa da beleza dela. Sem paciência para essa confusão inútil, Noah cria um escudo para separar a briga e usa um golpe de choque para conter os engraçadinhos. Quando ele pergunta ao dono por que tanta treta acontece ali, o homem explica que essa gente é quem sustenta o negócio. A solução do Noah, ele compra o estabelecimento inteiro na hora. A Alice fica emocionada, perguntando se realmente vale a pena investir tanto por causa dela e se a valoriza como cantora. Noah confirma e solta aquela frase de efeito: "Quero que o imperador te ouça cantar algum dia." Ela começa a chorar, mas logo retoma o canto com uma voz que o Noah descreve como um verdadeiro tesouro. No dia seguinte, Noah recebe um convidado chamado Murray, o governador-geral de uma região produtora de grãos chamada Hojoy. O Murray chega com uma cara de quem tá passando um perrengue danado, explicando que o imperador deu a ordem para ele controlar as enchentes por lá, já que a área fica na curva de um rio gigante e vive inundando. O plano era perfeito. Hojoy é fértil, o clã da água tá por trás, mas tem um detalhe que travou tudo. O dinheiro sumiu. O Murray revela que eles não receberam um centavo de financiamento, e como ninguém faz milagre sem grana, as obras pararam. O Noah, que não é virgão em política, percebe logo que tem caroço nesse angu. Se o imperador deu a ordem, o dinheiro deveria estar lá. Ele descobre que o culpado pelo bloqueio é o ministro das finanças, um sujeito chamado Maybrick. Sem perder tempo com burocracia, o Noah arrasta o Murray e vai direto confrontar o ministro. Imagina a cena: um guri de 6 anos entrando na sala do homem que controla o cofre do império e exigindo saber por que os fundos estão atrasados. O Maybrick tenta dar aquele migué clássico de político, negando o
atraso e fingindo que tem um ótimo motivo, mas o Noah já corta a conversa no meio. Se for dizer algo que nem criança entenderia, melhor ficar calado. O ministro, pego de surpresa pela assertividade do Noah, tenta uma desculpa esfarrapada. Ele diz que, como Hojoy teve isenção de impostos por causa da enchente do ano passado, o povo deveria usar esse dinheiro extra para as obras. O Noah fica pé da vida com essa lógica de centavos. Ele pergunta se o Maybrick tá menosprezando, porque a isenção foi dada justamente porque eles não tinham dinheiro nenhum. O tal dinheiro extra nunca existiu. O clima fica tenso. E o Maybrick, suando frio, tenta envolver até o nome do imperador na treta, dizendo que o dinheiro tá indo para construir uma vila real de verão, um retiro luxuoso. O Murray já tava quase cedendo, achando que o Noah não bateria de frente com os gastos do pai. Mas o nosso prota manda o ministro calar a boca na hora. O Noah diz que o Maybrick tá cometendo um crime grave, ao sugerir que o imperador é um tolo, que priorizaria uma vila de verão em vez de salvar a população de enchentes. Apavorado com a possibilidade do Noah apelar direto pro imperador, o Maybrick cede na hora e libera o financiamento. O Murray fica em choque total, admirando a maestria verbal do Noah, que desmascarou o ministro sem nem mover um dedo. Depois dessa vitória diplomática, o Noah é convocado pelo próprio imperador, que já ficou sabendo de como o filho corrigiu o ministro. O pai tá rindo à toa, impressionado com a maturidade do guri, mas nota algo curioso. A espada Leviatã parece ter diminuído de tamanho. O imperador explica que essa espada mágica tem uma história sinistra e sombria, e o fato de um garoto de 6 anos dominá-la é algo extraordinário. O Noah sabe do que ele tá falando. Ele admite que se não tivesse controlado a espada outro dia, ela teria eliminado todo mundo na festa. Para garantir que o filho saiba se defender, o imperador chama o maior espadachim do império, um cara chamado Damian Noble. O sujeito é tão bom que ninguém se compara a ele, e ele já chega pedindo um duelo imediato com o Noah. Noble quer observar a aptidão do príncipe, não a técnica, já que o Noah nunca treinou esgrima na vida. O duelo começa e, de repente, o clima muda. O Noah sente que a Leviatã tá tremendo de excitação, e as memórias de todos os antigos donos da espada começam a fluir para a mente dele, incluindo todas as suas habilidades de luta. Em um movimento que parece saído de One Punch Man, o Noah desarma o maior mestre do império usando apenas técnica pura. O Noble fica de queixo caído e se desculpa com o imperador, dizendo que não tem nada a ensinar ao príncipe, pois o Noah já possui a habilidade de um mestre. O imperador, mais orgulhoso do que nunca, decide então dar ao Noah um cargo de peso. Ele será o juiz principal do exame de seleção noturno, um torneio anual onde guerreiros de todo o império lutam para virar cavaleiros e entrar na alta sociedade. O prêmio extra, o vencedor vira subordinado do juiz, ou seja, o Noah vai ganhar um cavaleiro poderoso pro seu time. Noah percebe que ao ter subordinados talentosos, seus atributos aumentam de forma proporcional, então ele quer o melhor dos melhores. Para garantir que nenhum talento seja desperdiçado, ele faz uma mudança radical nas regras. Ele abole as preliminares regionais e manda todo mundo vir direto para a capital. O imperador pergunta o porquê dessa gambiarra regulatória, e o Noah explica que não quer que nenhum candidato forte seja excluído por politicagem local ou motivos aleatórios. Ele quer ver todo mundo com os próprios olhos, para não deixar pedra sobre pedra. Só que tem um perrengue logístico aí. Ao conversar com a sua empregada Zoe, o Noah descobre que as aldeias pobres, como a dela, só enviam um competidor por ano, porque não tem dinheiro para viagem e hospedagem na capital, que é caríssima. Eles precisam de doações de todos os moradores só para mandar uma pessoa. O Noah, agindo como um verdadeiro parça do povo, decide que vai arcar com todas as despesas de viagem e comida de todos os desafiantes do país. Ele instrui o seu mordomo Dylan a comprar todas as casas vagas da capital, e se não couber todo mundo, construir dormitórios gigantes. Para a alimentação, ele faz acordos com todos os comerciantes. É nessa hora que o comerciante Alan entra na jogada, oferecendo descontos absurdos na comida. O Noah percebe na hora o biscoito estratégico. O Alan não é bonzinho, ele quer algo em troca. O Alan admite que quer colocar uma garota no palácio para ter acesso a informações privilegiadas e lucros imensuráveis. O Noah aceita o acordo, mas com uma condição: a garota tem que passar pelo padrão de aprovação do Noah. O Alan jura lealdade total e o Noah sente seus atributos subirem na hora ao aceitar o comerciante como subordinado. Tudo parecia estar indo bem, até que o Noah nota algo estranho em sua interface de status. O seu atributo de água, que era mais 2S, caiu para apenas 1S. Ele sente que algo deu errado em Alméria e corre para informar o imperador. No meio da conversa, chega a notícia oficial: rolou uma rebelião por lá. O imperador pergunta se o Noah quer lidar com isso pessoalmente, mas o Noah dá uma resposta objetiva. Ele é jovem, inexperiente e os soldados não o ouviriam em um campo de batalha real. O Noah sugere que o irmão Harry seja enviado, pois ele é o mais prudente e indicado para reprimir os 5.000 rebeldes. O Harry questiona se o Noah não quer a glória da vitória, mas o prota explica que poupar as vidas dos soldados é mais importante
importante do que aumentar o próprio status com uma aventura arriscada. No caminho de volta, a espada Leviatã começa a brilhar, sinalizando que o inimigo tá perto. Um grupo de rebeldes de Alméria ataca a carrossela usando armadilhas de água, mas o Noah salta para fora e os elimina com precisão implacável, usando apenas a aura da espada para deixá-los inconscientes, em vez de matá-los. Analisando a treta, o Noah percebe algo estranho. Os rebeldes são cavaleiros, mas Alméria não tem cavalos de guerra. Ele conclui que eles estão conseguindo os animais de outro lugar e bola um plano de mestre. Ele chama o Elan e dá a ele 10.000 rene com uma missão secreta: comprar toda a ração de cavalos da região de Alméria. Sem comida, a cavalaria rebelde vai ser neutralizada sem que ninguém precise disparar uma flecha, facilitando a vida do irmão Harry na batalha final. É a pura inteligência estratégica de quem sabe que ganhar uma guerra começa no estômago dos cavalos.